Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso programa Construir e Reformar. Tudo bem, Úrsula? Bem, e você, Alexandre? Tudo ótimo. Então tá bom, olha só, obrigado aí por tua presença em nosso programa Construir e Reformar. Conta pra gente o que vem por aí. Olha, tem muita surpresa. Você viu que a gente já começou com tudo essa temporada, hein? Sempre, né, gente? Home Center. Se o primeiro já foi tudo que foi, e agora? O que vem no segundo? Olha, é o seguinte, hoje a gente tem mais uma pessoa renomada do mercado. É um prazer estar aqui. É um amigo meu. Eu falo que todo mundo é meu amigo também. Mas é um prazer. É isso aí. É um grande amigo meu, trabalhei com ele muitos anos. Sim. Foi meu professor também. E é uma pessoa muito querida no mercado. Muito. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu também sou da construção civil e eu sempre ouvi falar nele. Principalmente na área de estrutura de concreto, Nem me fala. Todo mundo queria conhecer ele. É isso. Estamos aqui hoje com o Antônio Carlos Zorzi. Tudo bem, Zorzi? Tudo bem? Prazer. Olá, vamos bater aqui. É isso aí. Olá, Úrsula. Prazer estar aqui com vocês nessa Satisfação. conversa, nesse bate-papo de um programa que está ficando tão famoso assim. Olha Pois lá, é. hein? Pois é. É isso aí. A gente está começando, está valorizando a engenharia brasileira, né? Porque realmente não tem esse tipo de programa e a gente isso. decidiu investir nisso. E um país com tantas riquezas, né, de construção civil precisa. É isso aí. Zorzi, muita gente te conhece, mas como o programa, né, tem uma abrangência nacional, você é uma pessoa que tem uma trajetória profissional aí muito importante para quem está começando, né? Tem muita gente assistindo. Você trabalhou em grandes empresas, né? A última empresa você ficou mais de 20 anos, né? Que é a Cyrela, que é uma das maiores empresas do país. E você também ficou muitos anos na Encol, né? Queria que você explicasse um pouco dessa trajetória de sucesso aí que você teve no mercado da construção civil. Bom, eu comecei... Bom, eu direcionei para a área de exatas desde o colegial. Eu fiz curso técnico de agrimensura. Depois fui fazer engenharia civil. Comecei minha carreira na área de tecnologia do concreto. Trabalhei quase 4 anos no IPT, no agrupamento de tecnologia do concreto. Trabalhei com pessoas top da área, tipo Paulo Helene, Yazuco, Uau! Tango. E depois continuei minha carreira em outras empresas, mais uma empresa de tecnologia. Depois fui para uma construtora, aí fui para uma empresa de consultoria de projetos. Que fazia grandes obras, portos, aeroportos, barragens, usinas hidrelétricas. E depois eu fui para a Encol. A Encol foi uma das empresas que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 8 anos na Encol. Eu entrei na Encol São Paulo, trabalhando com obras, com a equipe da Encol em São Paulo era bem grande. Eu fazia parte desse time. E depois de 2 anos trabalhando na Encol São Paulo, eu fui convidado a trabalhar na Encol da Matriz, em Brasília. Sim. E lá a gente tinha a DITEC, que era a diretoria técnica, e tinha uma equipe grande, onde se desenvolvia muito. Né? Toda a engenharia, hoje as empresas usam as coisas que a Encol desenvolveu em 89, 90, 91. Fez história, né? Como se fossem coisas do outro mundo, mas foram questionadas e desenvolvidas lá. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse time. Que legal, legal. Foi porque a Encol questionou todos os processos, investiu muito em parcerias tipo com a Poli, né, com Sabatini, Mércia e outras entidades, o Paulo Helene também via Poli. Todo esse pessoal ajudou nesse desenvolvimento e foi muito, muito rico. Questionamos todos os processos, a engenharia evoluiu muito nisso, nessa fase da Encol. Legal. Você sabe que você citou alguns nomes que já vieram pois aqui. Ah, sim. Sabatini, né? O Paulo Helene. O pessoal já está conhecendo aí, viu, Jorge? isso Tem mesmo. ícones aí também. Feras. Você sabe que uma das coisas que mostra que você está ficando com idade é que você tem muita história para contar. Isso é problema. Mas, então eu fiquei 8 anos na Encol, saí da Encol e vim para a Cyrela. Isso em 97 eu vim para a Cyrela. Uau! E a Cyrela não era uma empresa pequena, mas longe de ser grande. A empresa era uma empresa média, atuando mais aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade de pegar então a Cyrela pequena, e a Cyrela cresceu muito, né? Lá em 2005 ela fez a IPO e abriu para o mercado, né? Para os acionistas. A empresa se capitalizou, a empresa cresceu uma enormidade, e esse crescimento
gerou uma necessidade de crescimento interno para absorver todo esse trabalho. Sim. E surgiram oportunidades para a equipe que lá estava. E eu, felizmente, fazia parte desse time e consegui crescer junto com o crescimento da empresa. Então, na Cyrela eu entrei como coordenador de obra, depois mudou para... Virei gerente geral, depois virei diretor de engenharia da Cyrela São Paulo, depois assumi a Cyrela São Paulo e o Rio de Janeiro. E a partir de 2014, quando o Jorge Zausner, que era a pessoa que montou a engenharia da Cyrela junto com o Eli Horn lá atrás, ele se afastou da operação efetivamente, está no conselho até hoje, etc. Sim. Mas ele se afastou da operação e eu assumi a diretoria corporativa. Legal. E fiquei até dezembro agora. Então, é uma surpresa aí, Pois né? A gente ficou Foram- sabendo aí que... Mas parece que não tá parado, hein, Zorzi? A gente vai conversar disso aí. Foram 23 anos 23 e anos. 3 meses. Que legal, história, né? Uma história profissional assim da sua vida que você pode aí se inspirar, né? Porque às vezes Claro, né, as pessoas podem pensar assim, como que é o início de uma carreira? E olha só, uma Sim. história de crescimento junto com a Trajetória empresa. exemplar. Exemplar. Trajetória exemplar. Parabéns. E você sabe que ele não tem só esse lado profissional, viu, Urso? Ah, então não? Conta aí pra gente qual que é. Então, ele tem um lado acadêmico também. O Zorzi é muito conhecido. É até legal fazer o programa, porque tem gente que conheceu ele como professor. Pois é, e é muito mais, né? Bom, a gente percebe que você é uma pessoa apaixonadíssima pelo que faz. Né? Realmente. Então, eu tenho certeza, gente, eu vou falar uma coisa, deixa eu confessar para vocês, eu sou péssima em matemática. Amo engenharia, mas sou péssima em matemática. Então, quando eu estou perto de mestres como eles, eu fico muito inspirada, tenho certeza que você também. Mas a inspiração acadêmica te alavancou também, eu acredito, fez você ser o Zorzi da construção civil. Conta um pouquinho para nós da sua vida acadêmica. O meu perfil é de ser uma pessoa que gosta de entender o que faz. Eu gosto de saber o que eu faço e por que eu faço. Não que eu tenha que ser o cientista do detalhe, da reação química em detalhe, mas eu gosto de saber, deu uma carbonatação na piscina, eu gosto de saber por que dá carbonatação. Eu quero entender o básico da química e eu sei, porque eu sempre me interessei e estudei. Então, eu fui um profissional que fui aprendendo ao longo da vida, mas nunca deixei de estudar e de questionar. Então, mesmo que eu não estivesse na escola, eu estava lendo artigo e aprendendo. E isso me fez... e eu comecei no IPT, então o IPT era muita pesquisa, muito detalhe. Muito. E isso, inicialmente, eu fui professor de graduação. Nem sei se o Alexandre sabe disso. Eu fui professor de faculdade... De materiais, né? Eu dava aula de materiais de construção. Legal. Né? Dei aula na FESP durante 3 anos e meio. E quando a Encol me convidou para ir trabalhar em Brasília, aí eu parei de dar aula na graduação. Obviamente que essas aulas eram mais uma obrigação de estar perto da academia, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro na minha empresa e na empresa que eu era funcionário, e as aulas eram à noite. Quer dizer, não é que eu dava aula e vivia da aula. A aula não era a fonte de renda, era muito mais estar próximo dos alunos, poder aprender com eles e passar o meu conhecimento para eles. Então eu fui professor de graduação. Na Encol, em Brasília, foi uma escola maravilhosa. Eu aprendi muito lá. E quando eu vim para São Paulo, logo depois, na Poli me chamou para o curso de... Desde a fundação você está lá, né, Desde Zorzi? o primeiro... Eu fui... Desde a primeira turma. Desde você a primeira montou turma. a Começou disciplina, em 2000, eu e o Sabatini, nós montamos a disciplina de execução de estruturas de concreto. Eu e o Sabá montamos. Em 2000 foi o primeiro ano do curso. Esse curso tem muito sucesso. A gente vai passar aí depois para vocês esse curso, né? Chama Poli Integra hoje. Tem muito sucesso aqui em São Paulo. E você sabe, Zorzi, que agora é até melhor, porque antigamente a pessoa tinha que vir estudar aqui. Vinha pessoas, né, do interior, né, Zorzi? 2, 3 horas de carro. Só que agora, Zorzi, ele também vai ter um modelo online, então vai alcançar muito mais pessoas. As aulas do ano passado já foram online, né? E ele disse que ficou muito melhor também, porque ele agora é professor lá, então por isso que melhorou. É isso aí. Imagina, na verdade eu fui assistente dele muitos anos. Era o meu e quando ele decidiu aposentar, só tinha eu lá, então... Mas vamos lá, você está desde a fundação do curso e ficou também 20 anos praticamente dando aula nesse curso de pós-graduação. Esse ano é a 22ª turma, né? Uau, já são 21 anos. Isso aí, verdade, 21 anos. E fora isso, daí eu fiz o meu mestrado também. Quando eu voltei para São Paulo, aí eu fiz o mestrado.
E eu defendi a minha dissertação em 2002. E aí eu trouxe uma surpresa aqui, viu? Yes. Gente, o mestrado do Zorzi, ó, o mestrado do Zorzi é o seguinte, ele é muito famoso, só que o IPT, ele fez naquela época, né, olha, nada contra, hein, Zorzi? Mas não era tão digital, não tem PDF, né? Sim. Então os amigos dele foram lá e era difícil, né, Zorzi? Antigamente tinha que ir na biblioteca pegar os livros, né? E aí, a dissertação do Zorzi é importante, o Zorzi me deu o arquivo dela. Sim. A gente acabou fazendo um PDF que surgiu esse livro aqui, que hoje é um livro que está publicado pelo Ibracon, Sistemas de Formas para Edifícios. O mestrado é de que ano, Zorzi? Eu defendi em 2002. Ele defendeu em 2002, só que esse livro foi publicado em 2015, ok? Então olha aqui, Úrsula, que bonito esse livro. O Zorzi, ele teve todo o cuidado de atualizar o livro. Então ele atualizou, ele reviu e inclusive colocou alguns capítulos novos, não foi, Zorzi? Não sei se tem tempo para contar a história Tem do tempo livro. para tudo aqui. Você Mas pode contar tudo. É o seguinte, o Alexandre tinha o arquivo eletrônico do meu livro. Isso. Da minha dissertação de mestrado. Nossa. Aí o Alexandre teve a ideia de publicar um livro da minha dissertação, sem eu saber. Só que de presente para ele, uma homenagem. Aí ele se juntou com O Flávio e Que o Oliver. presente. E o Oliver, dois grandes amigos nossos. Sim. E eles editaram um livro. E deram na frente de 150 pessoas. Eles editaram o livro, Olha. bancaram financeiramente 50 exemplares. 50 exemplares. Uau. E eu não sabia. Eu tinha um livro publicado com o meu nome e eu não sabia. Isso. E a gente faz ainda na Cirela um evento de estrutura, uma vez por ano, um treinamento de estrutura em que nós chamamos 4 profissionais do mercado para dar palestra. E nesse determinado ano, tinham 3 profissionais do mercado e eu acho que eram Sim, o Paulo Helene estava presente, Paulo Helene, inclusive. França, eu não lembro quem era o terceiro. Não lembro. E nesse evento, no intervalo entre uma palestra e outra, fizeram homenagem pro livro, uma Que surpresa. lindo, E tinha 50 gente. exemplares. E, obviamente, nós demos exemplares para os convidados Sim. que estavam palestrando. Sim, lógico. O Paulo Isso. Helene, o França e a outra Uma pessoa. relíquia, né? Eles ganharam Não, esse Uma coisa única. esse exemplar que eles publicaram. Publicaram Sim. nessas editoras que têm independentes. Né? Sim. E aí o Paulo Helene levou embora. E o Paulo Helene foi presidente do Ibracon por Sim. 2 gestões, já está presidente novamente pela Exatamente. terceira. Era o diretor de publicações, sempre teve ligado muito ao Ibracon. Sim. O Paulo Helene me ligou um mês depois e quis uma reunião e foi falar na Cirela comigo e falou assim, olha, eu li o livro e o Ibracon quer publicar. Uau. Muito legal. Que presente, Nem fizemos essa Alexandre. intenção, né, Zorzi? Que- Mas Essa sucesso! homenagem maravilhosa que aquele Sim. livro que eles publicaram tem um valor... É sentimental, né? Não tem absurdo, valor, né? né? Quer dizer, é um carinho, né? inquantificável. E tem uma o valor qualidade o que tem. livro. Sim. Não foi Não, assim, uma editora... Qualidade da E o Folha. Ibracon, quando publicou, pô, é segunda edição. Uau. Que Olha, legal. respeitou, né? E teve o lançamento, né? O Zorzi, ele ganhou vários Sim. prêmios, Sim, inclusive vários. no próprio Ibracon, como personalidade. Ele deu entrevista na revista Técnico, no meio técnico, super conhecido. E a gente foi no lançamento, eu tive o prazer Sim. de ir com ele. A gente foi no lançamento do livro, que foi em Bonito, lá, né? Em Tocantins. Nossa, lindo. E ele lançou o livro no Ibracon, é um sucesso o livro. A gente adota esse livro, hoje esse livro é adotado na USP para os alunos de graduação e de pós-graduação como referência para a execução de estruturas. Olha que Nossa, legal. Zorzi, será que você inspira? Lógico. Muito, né, gente? Olha só, e por falar em inspiração, eu sempre gosto de falar assim para quem está nos assistindo, porque todo mundo sonha. E você, Zorzi, alcançou lugares que muitas pessoas também sonham. Sim. Pela sua capacidade, pelo seu carinho de ensinar, né? Pela Cirela. E por falar, pelo Paulo Helene, abraço para você, Paulo. O Paulo né? Helene está acompanhando aí. Né? A gente Ele assiste todo o programa, Paulo já Helene, ele entrevistou comenta. e é também um profissional extraordinário. Sabatini, né? Sabatini. Um grande abraço para vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho aí para essa galera que está precisando olhar o Zorzi como uma inspiração, porque você chegou lá e a gente queria falar para você também que quer chegar lá. Aí, Zorzi, qual que é a... O que você espera aí pro futuro também? O que eu costumo dizer é que para você ter sucesso tem algumas variáveis. Uma delas é você, depende muito de você próprio. Uau. Então você tem que ser uma pessoa dedicada, responsável, esforçada, o máximo possível sempre.
Sempre. Mesmo que você esteja numa empresa que você não está feliz, você acha que a empresa não é boa, não é seu lugar, então já que a empresa não me reconhece, então eu não vou fazer corpo mole. Você não é o cara que vai chegar. Né? Você tem que ser dedicado, esforçado e comprometido sempre. Porque alguém está vendo, mesmo que seja Deus, alguém está vendo. Yes. E se não é aquela empresa, seja esforçado ao máximo como se fosse e procure outra. Então, você tem que ter esse esforço. Você tem que ter esse esforço pessoal. Eu, quando me formei, tinham poucas pessoas com nível superior. No Brasil, né, Zóio? No Brasil. As pessoas, quando tinham um colegial, era o máximo, né? Falava, eu acabei os estudos, lembra? A pessoa terminava o segundo Então, grau. mesmo assim, era muita concorrência. Eu via a minha vida profissional como uma escada. Eu estava num degrau. Para eu subir, eu tinha que fazer um esforço. O degrau não vinha até mim. Eu tinha que subir. Ótimo. Hoje, eu vejo também como uma escada a vida profissional das pessoas, só que ela é rolante. E ela rola para baixo. Também. Então, hoje, para você se sustentar, você tem que fazer muito esforço. Se você quiser crescer, você tem que fazer mais esforço ainda. Então, esta é uma condição básica. Você tem que ser alguém diferenciado. Porque a carreira vai afunilando e poucos passam. E se você quer ser mais um, você vai ser simplesmente mais um. Se você quer ser o cara, você tem que ser diferente. É muito bom para quem está começando. E também você tem que ter sorte. Porque você pode ser o cara, mas você tem que ter a sorte de chegar na empresa certa. Também. Né? Eu trabalhei em várias empresas, e, por sorte minha, eu estava na Cirela quando a Cirela cresceu muito e precisou de gente. No momento gente. certo, no lugar certo. Então eu tive a sorte, porque eu poderia estar numa outra empresa, né? Sim. Eu poderia estar numa outra empresa e não ter tido essa oportunidade. Não tem deixou... questão, mas tem que ter a competência, né, Zorza? Porque às vezes você está no lugar certo e na hora certa, e você até consegue o cargo. Claro. Mas se você não for bom, você não vai se sustentar 20 anos. A competência é o item número 1 que eu falei. Não, é 20 anos, né? Mas você também estar na empresa certa ajuda. Legal. Então isso é fundamental para o crescimento de uma pessoa. Aí. Agora, olha, Úrsula, para encerrar, hein? Tá tão bom, né? Quais são os planos para futuro, Zorzi? Porque assim, você falou, eu saí em dezembro, mas eu sei que não é bem assim, a gente já ouviu umas histórias que você dá umas escapadinhas aí, numas reuniões, né? Mas vamos lá, Zorzi, quais são os planos para o futuro? Você é um cara ainda jovem, tem toda essa bagagem. O que é Zorzi agora para o futuro? Bom, eu abri uma empresa de consultoria e engenharia, Antônio Zorzi Consultoria e Engenharia. Opa, aí, legal, vamos colocar ele. E esse é o meu futuro, né? Consultoria e engenharia, e eu já iniciei meus trabalhos. Já legal. tenho um cliente muito forte para quem eu estou trabalhando. Que por sinal se chama Cirela. Aí não vale, hein, isso vai. Não, aí que vai, né? Você tomou isso aí. técnico. Você se tornou Já saiu empregado. Já. Já tem o primeiro cliente, já. Grande legal, know-how, hein? né? Zorzi, foi um prazer. Muito obrigado, né, por atender aí a gente, né? Eu te considero um amigo pessoal, uma referência profissional, e eu queria te entrevistar desde a primeira temporada. Infelizmente, por causa da situação de restrição no país, de agenda, não deu certo. E hoje é um sonho pra gente você estar aqui, prestigiar nosso programa também. E agora a gente tem um quadro, que é a Fefe na Prática, né? A gente tem a Fernanda, que vai na obra, coloca a mão na massa, porque o programa é levar o conhecimento de uma forma didática para todo o Brasil aí, tá bom? O prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. É muito legal, eu estou vendo o sucesso que vocês estão fazendo. E eu me sinto lisonjeado em ter sido um dos escolhidos de participar do programa. Já era desde a primeira vez.